Olá, bem-vindos a mais um Ponto da Situação. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem muito a ver com a economia que nós estamos vivendo, com as empresas, que é a internacionalização das companhias, ou daqui para Portugal, ou de Portugal para o Brasil, até olhando um pouco as oportunidades de negócio que se vislumbram dos dois lados do Atlântico. Eu tenho aqui comigo hoje Ludovino Lopes, 54 anos, nascido na Golegan, formado na Universidade Clássica em Direito, com mestrado em Coimbra, também programador e analista de sistemas, que está no Brasil desde 2000 e que acaba de criar uma plataforma, um ecossistema digital de negócio chamado i4W e que tenta melhorar a agilização da formação de negócios em vários países. E isso é uma coisa muito atual, né? Porque o Brasil tem um número horroroso, né, Ludovino? Nós estamos na posição 185 em 194 países em facilidade de implementação de negócios. De fato, é uma tristeza tentar montar um negócio no Brasil vindo de fora, né, Ludovino? Carlos, é um prazer estar consigo aqui, ainda mais para conversar sobre um tema tão instigante e inovador aí como é esse de internacionalização através de plataformas digitais, né? A internacionalização não é um tema novo, é um tema recursivo ao longo dos últimos 10 séculos, vamos colocar assim. Os portugueses começaram isso, né? Exatamente. Então não tem nada de novo sobre essa matéria, tem sobre a forma quais instrumentos estamos utilizando para fazer isso, né? E você tem razão, realmente, no caso especial do Brasil, ele não está bem nessa figura, nessa imagem aí, no ranking mundial de facilidade para fazer negócios e da capacidade de absorver. Mas, ao mesmo tempo, ele é talvez um dos destinos que sempre foi, nas últimas décadas, muito interessante para você colocar seus investimentos e para você poder fazer a sua nova empresa, não é? Dentro da estrutura da América Latina, tanto quanto o mundo. A gente sabe que mesmo nessa dificuldade que todo mundo está passando, o país vai continuar sendo provavelmente uma das 7ª economias do mundo, mesmo nas projeções mais difíceis que têm sido apresentadas, não é? Muita coisa vai mudar entre os primeiros, como os Estados Unidos e provavelmente a China. A gente vai ver China e Índia provavelmente se alavancando nos próximos 2 décadas. Os Estados Unidos perdendo talvez alguma posição para ficar em terceiro ou quarto, dependendo dessas circunstâncias. Alguns novos aparecendo, como Nova Zelândia e outros países que vão subir nesse ranking. E o Brasil ali entre quinto, sexto, sétimo nessa perspectiva. Isso significa que precisamos começar a encarar de frente essa questão e saber como é que, nesse mundo que se fecha cada vez mais e das economias se retraindo internamente dentro dessa lógica de que a globalização é e não é uma coisa boa, a gente precisa entender que há diversos níveis de globalização. Então, as empresas sempre vão ter que fazer esse esforço. Se elas não pensarem estrategicamente dessa forma, elas não vão conseguir se expandir e trazer as suas soluções para o mundo. E se pensamos no mundo digital, no mundo onde o DLT, Distributed Ledger Technologies, ou blockchains, ou novas estruturas digitais e serviços digitais e plataformas de conexão entre seres humanos estão sendo montadas, esse é o presente, já não é nem o futuro, é o presente onde nós estamos vivendo. Então é preciso começar a construir soluções para que esse movimento que vem de há 10 séculos atrás possa continuar e que também a gente encontre soluções para desburocratizar, para facilitar, agilizar a capacidade de eu estar em Lisboa ou de eu estar em São Paulo, de eu estar em Lisboa ou de eu estar em Nova Iorque, de eu estar em Nova Iorque ou estar em São Paulo, enfim, poder ter a capacidade de fazer essa interconexão entre as diversas culturas, os diversos mercados, os diversos investimentos, as diversas infraestruturas legais, digamos assim, tá? Agora, por que é tão difícil investir no Brasil? Por que é tão complicado chegar aqui e montar uma empresa? Eu posso lhe responder de 2 formas para isso. Eu posso vir com o discurso tradicional da legislação, da burocracia, das dificuldades, ou eu posso lhe responder pelo lado prático, tá? Vou lhe dar um exemplo prático, tá? Como é que é a história normal de uma companhia de médio porte, vamos chamar assim, que pretende se instalar no país e começar, tá? Ela faz basicamente o seguinte: ela pede ajuda para contratar 1 ou 2 ou 3 escritórios de advocacia,
Pede ajuda para indicarem 2 ou 3 contadores, contabilistas. Pede ajuda para começar os primeiros passos. E escolhe um escritório ou escolhe um contabilista e caminha por aquele processo durante 2, 3, 4 meses até conseguir montar a sua estrutura jurídica e a parte contábil. Normalmente acontece que uma coisa não conversa com a outra, então a probabilidade de alguma coisa dar menos certo ou até mesmo errado nesse processo, acaba acontecendo e você tem aí um processo de 1, 2, 3, 4, 5 meses, onde você leva todo o seu recurso e todo o seu esforço, contratando algumas das vezes um CEO que é alguém que tem um custo bastante significativo e que não deveria estar fazendo esse tipo de coisa, deveria estar lançando a empresa no mercado, para então criar o CNPJ ou o número de contribuinte fiscal no país e instalar essa estrutura. Mas você já perdeu 5 meses, 6 meses. Quando você chega nos 5, 6 meses, você começa a tentar então entender onde você vai colocar a companhia, alugar um espaço, fazer os primeiros movimentos, e você gasta mais 2 meses, ou 3, ou 4, ou 5. Quando você chega a 9 meses, às vezes 1 ano, você remete para a sua sede e para a sua filial o que aconteceu e você fala, olha, perdi 1 ano, não consegui ainda vender nada, mas eu tenho certeza que esse mercado é bom. Bom, e do lado de lá vai vir aquela resposta, olha, você gastou X milhões ou X centenas de milhares de reais, não gerou nada, isso aí não funciona, melhor você ir embora. Então, eu tenho visto ao longo dos últimos anos, mais de 80%, 85% das companhias que não deram certo no país, não foi porque elas tivessem um produto bom ou um serviço bom e porque as pessoas, os seus profissionais não fossem esforçados, foi fundamentalmente porque elas não conseguiram enquadrar esse processo e ter a agilidade suficiente para sobreviver a essa fase, né? Os outros que conseguem sobreviver acabam sempre tendo um custo extraordinariamente grande que tem que ser dedicado a cuidar dessas coisas. Caso contrário, você acaba tendo surpresas desagradáveis dentro do processo. Né? Sim, as empresas brasileiras, elas são famosas por ter um arsenal e um exército de pessoas lidando com burocracia, com contabilidade, para justamente responder a esse tipo de exigência, né? Quando eu olho para isso e eu entro às vezes em algumas empresas, eu vejo às vezes 1/3 da empresa está ligado à contabilidade ou ao setor financeiro ou ao setor de gestão financeira, ou tributário? Ou tributário, sim. Aquilo para mim, na verdade é uma coisa, eu acho que por um lado é inteligente por parte do Estado, porque ele terceirizou os serviços que ele deveria fazer. Mas, por outro lado, é de total ineficiência. Aquilo não gera valor agregado, pelo contrário. São processos rotineiros ou são processos que têm, todos nós sabemos isso, não preciso explicá-lo de outra forma, são hoje 55 tipos de taxas e impostos diferentes no Brasil, quando em Portugal a gente tem 7, 9, vamos chamar assim, aplicáveis. Né? Então, o custo de energia e de recursos humanos e financeiros dedicados a essa área da companhia, eles são extraordinariamente relevantes e afetam a própria gestão da companhia. Inclusive, se você não tiver cuidado e não estruturar bem o seu processo do ponto de vista tributário, ou do seu processo do ponto de vista dos modelos que você está aplicando, você acaba não sendo viável no próprio país e acaba tendo surpresas desagradáveis, né? Agora, se isso é realidade para uma empresa média, o que dizer de uma startup portuguesa? Por que eu pergunto isso? Portugal hoje é um celeiro de startups e quando elas são criadas, eles certamente não olham apenas para Portugal, olham para o mundo e olham para o Brasil com um olhar muito interessante, porque é a mesma língua e um mercado para aí 20 vezes maior. Quer dizer, essas startups, podendo se instalar no Brasil rapidamente, haveria uma oportunidade de negócios incrível, não? Talvez fazermos aqui uma análise estratégica para você entender um pouco e para os ouvintes também, para os telespectadores entenderem um pouco o que é que nós estamos falando aqui. Há recursivamente um processo cíclico de transferência de riqueza entre as nossas nações. Isso acontece no mundo
de novo, há 10 séculos atrás também, com fluxos diferenciais. Nós temos assistido ao longo dos últimos anos a transferência de empresários do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil, com algumas experiências exitosas, outras necessariamente não tão exitosas, de empresários brasileiros para os Estados Unidos, a atração que Miami e Orlando e outros lugares nos Estados Unidos fazem em relação ao Brasil, ou também de empresas americanas que vieram se instalar no Brasil, e sobretudo nos últimos anos, na última década, com o advento da digitalização e da desmaterialização da economia, essas coisas estão se incrementando cada vez mais. Mas o mundo real continua aí por trás, isto é, você vai até um ponto, estressa a capacidade de desmaterialização, mas na verdade você embaixo tem que continuar tocando e existindo isso. O que nós estamos pensando em fazer é criar uma modelagem que permita que esse tipo de coisas passe a ter uma dimensão também digital e ela possa ser ao mesmo tempo capaz de agilizar e liberar o empresário de ter que estar preocupado 24 horas por dia, 365 dias por ano, com essa estrutura. Ou seja, entregar algo no mundo real. Entregar algo no mundo real. Então a ideia é que você tenha, se você fizer parte dessa estrutura em Lisboa, você vai poder usufruir dessa estrutura imediatamente em São Paulo, ou vai poder usufruir dessa estrutura imediatamente em Nova York ou em algum outro lugar no planeta. Você vai poder tanto utilizar isso para uma startup que precisa se instalar rapidamente, quanto poder utilizar isso para uma companhia de pequeno ou médio porte, ou até mesmo para as grandes em circunstâncias mais específicas. E você vai poder utilizar isso como um ecossistema. Um ecossistema que tem confiança dentro desse próprio ecossistema, que tem robustez e que tem capacidade de troca, que ele vai ter, por exemplo, uma moeda virtual, uma moeda única, no qual ele vai poder ser objeto de transação. Então significa isso dizer que se você tiver um mecanismo ou uma plataforma e um ecossistema de negócios que você, estando em Lisboa, se imediatamente você se espelha em São Paulo, ou estando em São Paulo imediatamente se espelha em Lisboa, isso vai lhe permitir ter a capacidade de internacionalizar a sua companhia, e não só internacionalizá-la no sentido de você encontrar o modelo jurídico adequado ou a estrutura adequada, mas fundamentalmente de você focar a sua energia concreta naquilo que você precisa fazer, que é vender o seu serviço, o seu produto, e a partir daí colocar essa energia naquilo que precisa ser feito e não naquilo que lhe tira energia, e você acaba sendo mal sucedido ou insucedido por conta dessa incapacidade de gerenciar seu tempo, não é? Muito bem, vamos falar um pouco mais dessa ideia da I4W, mas depois do intervalo. Estamos de volta, vamos conversar um pouco mais sobre esses desafios de internacionalizar as companhias e vamos falar um pouco aqui dessa ideia, dessa plataforma, desse ambiente. A I4W, ela funcionaria como um centro de serviços compartilhados com um pouco mais de musculatura, seria isso, Ludovino? Ora bem, vamos lá. Bom, primeiro que nada, o que nós temos hoje no mundo é uma retração, primeiro, dos países. Você está assistindo às economias tentando se proteger dentro dessa lógica de mercados que tem cada um deles os seus concorrentes, não é? Há uma dinâmica nova em relação a essa postura que foi quase que expressa realmente pelos Estados Unidos recentemente e que acabou afetando as outras economias ao redor do planeta. Uma dimensão diferente nessa relação entre Estados Unidos e China, a Europa e o Brasil meio que um pouco ensanduichado aí dentro dessa história, não é? Bom, então esse movimento de retração das economias é real, ele está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade imperiosa das companhias de se internacionalizarem, de estarem presentes nos diversos mercados. E isso precisa ser viabilizado de alguma forma, precisa ser trabalhado de alguma forma. Então, a plataforma ela vai permitir que você pense na sua companhia de forma estrutural
E quando você nasce com a companhia, você já possa pensar seriamente numa estratégia de internacionalização, onde você tem uma projeção daquilo que você pode fazer no timing correto. Isto Ou seja, se preocupar com o core business. Se preocupar com o core business. E ter para você o conjunto de elementos suficientes para que você saiba que a partir daquele momento e naquele timing você consegue dar o passo para fazer com que você saia de Lisboa e vá para São Paulo, ou vá para o Rio de Janeiro, ou vá para algum outro lugar depois na América Latina no futuro, ou mesmo para o continente americano, na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, essa plataforma vai permitir que você tenha um ecossistema de negócios dentro da estrutura da plataforma e você usufrua os requisitos e os serviços em qualquer lugar, seja em Lisboa, seja aqui em São Paulo, de novo, ou seja do lado de lá, na América. Quais são os serviços que vão estar dentro dessa estrutura, para que você possa entender? Vão ser serviços tanto do ponto de vista dos tradicionais que você já conhece, que são de natureza jurídica, contábil ou administrativa, até aqueles que são mais corriqueiros, mas que na nossa visão do novo mundo precisam estar dentro dessa estrutura. Por exemplo, eu vou para São Paulo. Ok, legal. Bom, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou montar uma estrutura, uma empresa em São Paulo que vai vender serviços digitais de alguma coisa. Muito bem. Mas eu preciso me alimentar, eu preciso me deslocar, eu preciso ter um lugar para dormir, eu preciso saber o que é que eu vou fazer, na verdade, onde eu vou ficar. Eu vou sozinho, eu vou com a família, eu tenho uma escola para os filhos. Então, essa estrutura, essa plataforma vai ajudar você a fazer isso também. Ela vai lhe dar os instrumentos para você poder efetivamente fazer isso. O ser humano não é uma ilha, ele é um ser completo que precisa de todas essas coisas. As empresas, desde o Código de Napoleão, que criou o conceito coletivo da empresa, elas são uma ficção jurídica. Na verdade, quando você olha, elas são pessoas. Então, elas precisam dessa resposta e dessa capacidade de poderem ser ajudadas para fazer esse conjunto de elementos para que elas sejam bem-sucedidas. Se você não está num lugar que seja correto, você não tem energia suficiente para fazer o seu trabalho da forma correta. E isso vai funcionar em várias mãos, ou seja, daqui para Portugal, de Portugal para os Estados Unidos para o Brasil e vice-versa. Exatamente. A ideia é que isso seja um espelho de cada uma dessas estruturas. E esse espelho, como vai ter a capacidade de transacionar internamente dentro das diversas polos, ele vai permitir que você troque serviços e você possa fazer esse intercâmbio com muita rapidez e com muita eficiência. As empresas aqui no Brasil, é muito difícil fundar uma empresa, é uma burocracia muito grande. Quanto é que seria reduzido esse tempo? Bom, a nossa estratégia está montada para você conseguir montar a sua empresa em 72 horas. Isso é um tempo muito rápido para o Brasil. Agora, pensando no brasileiro que vai para Portugal, nós temos aí vários empresários que estão fazendo esse movimento. As dificuldades são mais ou menos parecidas em termos de necessidades pessoais, mas em termos de burocracia, Portugal está muito melhor do que o Brasil, mas ainda tem algumas coisas que é preciso tomar cuidado, não é? Sim, na verdade, para você, se você é português e se você tem a capacidade de montar uma empresa em Portugal com base nos ferramentais e nos instrumentos que temos hoje em Portugal, fica muito mais fácil. Mas se você é brasileiro, você tem muito mais dificuldade em fazê-lo e tem alguns obstáculos que são, sobretudo, obstáculos de saber o que você escolher, que natureza jurídica, por exemplo, de companhia você vai escolher, ou como é que você vai fazer todo esse processo. De alguma forma, esses serviços já estão à disposição hoje do Brasil em Portugal, mas eles não estão no formato que tem que ser colocado e que precisaria ser colocado para esse novo mundo digital, para essa nova ordem econômica que está acontecendo. Então, essa viabilização e essa capacidade de fazer isso acontecer, eu acho que é fundamental para que a gente promova essa intersecção e essa interação entre as duas economias ou entre as economias que estão dentro desse espaço. Cada vez mais, eu vejo o valor agregado das companhias não pelo
pelo back-office, pela estrutura, mas pelo front que elas oferecem ao mundo, e essa é a nova realidade do mundo digital. É isso que tem que ser valorizado e trazido para a realidade. Então, o empresário já tem tanta coisa para pensar que se ele tiver que se preocupar de novo com isso e vir para um mercado onde é cada vez mais difícil fazê-lo, ele vai acabar necessariamente ou sendo mal sucedido ou desistindo daquele mercado. O Brasil precisa disso, Portugal precisa disso também, tanto de um lado quanto do outro. A gente tem uma tentação e a capacidade de poder internacionalizar nossas empresas, internacionalizar nossos negócios. Está no momento de abrir essas portas e fazê-las funcionarem dos dois lados, né? Agora, além dessa parte de serviços compartilhados, mais, digamos, mundo real, há também uma preocupação do ecossistema com algo que hoje é imperioso nas companhias, né? Que é a questão das causas, né? E eu sei que a plataforma de vocês também propõe uma solução para isso, para que as empresas se engajem numa causa. Como é que é isso, Luvin? Carlos, deixa eu vir um pouquinho atrás na história para eu tentar explicar um pouco esse conceito. Há cerca de uns 15 anos atrás, mais ou menos, alguns CEOs de algumas companhias começaram a perceber que a companhia, para além de ela dar lucro e de ela ter uma função na sociedade que é de remunerar os seus investidores, ela poderia e deveria, e isso traria vantagens para a própria estrutura da companhia, investir e começar a investir em ativos sociais e em ativos ambientais. Alguns desses CEOs conseguiram fazer isso e os seus acionistas aceitaram essa posição ou essa postura inovadora, que tinha riscos atrelados a ela, mas alguns dos acionistas dessas companhias não aceitaram isso e processaram os seus CEOs. Isso criou um impasse, isto é, você estava utilizando o dinheiro da companhia para uma finalidade que o estatuto não permitia. Então, porque o estatuto dizia fins lucrativos e não dizia para você usar aquele dinheiro para finalidades de impacto social ou de finalidades de impacto ambiental. Mas o mundo mudou. O apelo das nossas companhias hoje, o apelo das nossas atividades, ele tem que ir mais longe. Se você criar uma companhia hoje onde o seu core único é alcançar o lucro, essa companhia está fadada mais cedo ou mais tarde a não conseguir escalar, a não conseguir crescer da forma adequada, da forma correta no mundo moderno, no mundo onde ativos ambientais, ativos digitais, reputação social ou reputação digital são cada vez mais importantes. Eu acabei de olhar semana passada uma norma da ISO que define quais são os critérios de reputação social na rede. Diz quais são as formas como você avalia a reputação social ou a reputação de uma determinada entidade digital. Questão de imagem, né? É questão de imagem. Esse capital social e essa reputação, que são dentro daquilo que a gente chama da economia colaborativa, é cada vez mais importante, cada vez mais estruturante. Muito bom. Isso dito, voltando 10, 15 anos atrás, algumas economias e alguns países começaram a criar novas legislações de empresas que eles estão chamando de benefit corporations, ou de companhias que trabalham para o bem, no sentido de trazerem não só impactos econômicos e financeiros, mas também impactos sociais e impactos ambientais. Então, essas companhias já nascem no seu objeto social com a visão de que elas não são apenas companhias que visam o lucro, mas que elas têm a capacidade de se projetar para as respostas à sociedade moderna. A plataforma da I4W já nasce dessa forma. Ela já nasce pensando que ela deve agregar essas novas companhias do mundo com a visão de impacto social e impacto ambiental. Então a estrutura que está colocada e o apelo que está colocado é de que quando essas companhias fizerem parte da plataforma, elas farão parte de um grupo seleto de companhias que terá a capacidade de ter impactos sociais e ambientais dentro dessa lógica, tanto em cada um dos mercados onde elas estão, quanto no global a partir desse processo. E isso será feito através da costura
da moeda que a companhia vai ter e que vai permitir a transação de serviços, e dentro dessa transação de serviços ter então um pedaço desse processo que será dedicado a investimento social, a investimento ambiental e a impactos positivos na cadeia de valor agregado que ela vai gerar. Toda a troca de valores dentro da plataforma é por blockchain, né? Ela vai ser estruturada em DLT, no caso aí, em blockchain, para garantir naquelas ações que são necessárias a transparência e a robustez e o compliance que precisa ter para que isso seja efetivamente feito de forma muito clara, muito transparente. Agora, você chegou à conclusão de que esse era um investimento ou uma atividade importante por um trabalho que você realizou como consultor do Banco Mundial para projetos de desenvolvimento sustentável, né, em que você visitou vários países e viu essa dificuldade, né? Como é que foi essa experiência? Bom, o ser humano ele tem muito a tentação de enxergar normalmente o seu espaço, né? E de criticar, às vezes construtivamente, outras vezes não necessariamente, para que aquele espaço possa efetivamente melhorar. Ao longo dos últimos anos, digamos, eu viajei significativamente, né, tanto pelo continente africano, continente a Ásia, América Latina, América do Norte, Oceania, e eu percebi que tem um fator comum em quase todos esses países. Há uma dificuldade estrutural de entender culturas diferentes e de internacionalizar esses instrumentos, isto é, de ser capaz de criar espelhos para esses instrumentos. Mas os problemas são muito parecidos. Se você observar, você vai perceber que aquela lógica ali é muito similar, tá? Então, se você conseguir enquadrar 3 ou 4 itens, você reduz significativamente a resistência e os elementos de resistência de entrada em cada um dos mercados, de entrada em cada uma dessas estruturas. Então, essa visão de 360 graus, que olha tanto o posicionamento estratégico de cada país, quanto os elementos necessários dessa caixinha ou dessas caixinhas que precisam ser tratadas, ela vai permitir que você possa identificar quais são os pedaços que precisam ser tocados e precisam ser estruturados. E é dentro dessa lógica, e dentro da lógica de que aquilo que está sendo construído ou no mundo e para onde nós estamos caminhando no mundo, pode fazer a diferença em termos tanto de capacidade de agilidade e de funcionalidade para a internacionalização dos nossos negócios, quanto para ser capaz de desempenhar um papel importante do ponto de vista de impacto social, do ponto de vista de impacto ambiental, que nasce, eu acho, esse movimento novo que o mundo está vendo. Então, você une, por um lado, aquilo que durante séculos nós fizemos de trocas e de internacionalização, você traz uma modelagem diferente, onde você tem que valorizar ativos digitais, ativos ambientais, e agora essa coisa nova que a gente está chamando de ativos sociais, ou de reputação, ou de imagem, e a partir daí você tem que trabalhar esses novos ativos dentro de uma lógica integrada, a partir de uma lógica de ecossistema, onde você tem a capacidade de fazer isso. Essa estrutura também vai permitir que você tenha códigos de linguagem que possam ser utilizados com uma robustez diferente e você possa a partir daí também aplicar esses princípios de coaching, de interajuda da própria plataforma, de você saber como você vai montar a sua estrutura, de você poder ter um porto seguro onde você se referencia. Enfim, todos somos humanos e temos dúvidas quando queremos sair de um lugar para ir para o outro, e se pudermos ter um porto seguro onde a gente aporta, a gente tem uma perspectiva completamente diferente do mundo. Ludovino, olhando esse cenário que você está vendo de negócios, né, e essa potencial que o Brasil tem e que, de repente, com a diminuição desses entraves burocráticos, como é que você vê esse mercado brasileiro e essa interação com Portugal diante dessa possibilidade de redução de entraves e de burocracias, que isso pode acontecer? Eu acho que não é só o I4W, mas acho que há muitas entidades tentando que isso reduza, né? Inclusive o próprio governo brasileiro hoje tem uma intenção de abrir mais o mercado brasileiro.
Como você vê esse potencial de negócios do Brasil depois de tanto reprimido que teve essa economia brasileira? Eu vejo múltiplas oportunidades aí, Carlos, tá? Bom, primeiro a gente tem, sim, no Brasil já uma nata de empreendedores. Não são só jovens do ponto de vista da idade ou do ponto de vista do tempo de empreendimento, mas também são bastante inovadores, bastante criativos, tá? Algumas dificuldades a gente tem no país, fundamentalmente quando você fala de acesso a capital, você fala de acesso a capitais de investimento, mas a gente tem essa capacidade. E tem também uma mão dupla aqui que precisa ser estabelecida. Por exemplo, Portugal tem hoje um conjunto de programas que acolhem empresas com essas características e que tem uma intenção de internacionalização dessas empresas. Então eu diria que essa linguagem está presente, quer dizer, isso não é algo que a plataforma está inventando, ela está acolhendo naturalmente a demanda que existe, mas ela está tentando criar o ambiente correto para que você a partir daí possa evoluir e possa gerenciar essas novas oportunidades. Então, eu diria que há um mundo de oportunidades dentro dessa lógica, tanto dentro das empresas que tenham hoje soluções de fintech, soluções de insurtech, por exemplo, no Brasil, que estão surgindo múltiplas delas, soluções que têm a ver com legal tech, por exemplo, soluções que têm a ver com problemas ligados a questões sociais ou de gestão de sustentabilidade, de energias renováveis, de novas tecnologias de inteligência artificial que estão vindo da Europa para cá, que as nossas empresas precisam. E tem um ponto que eu acho que é extraordinariamente importante, que é essa conexão daquilo que eu estou chamando de corporate innovation. Não sou eu que estou chamando, o mercado que está chamando, que é da inovação corporativa aliada aos processos de crescimento empresarial. Isto é, como é que você traz para o seu negócio essa inteligência, como é que você agrega essa inteligência para ela fazer com que o seu negócio valha mais e o seu negócio tenha capacidade de crescer mais rapidamente e de faça as demandas do mercado. Então, é esse novo ecossistema que a gente precisa cultivar. Só que esse ecossistema só fará sentido se a gente pensar ele no médio e no longo prazo, com essa visão integrada de eu dou retorno financeiro para a sociedade, para a minha empresa, para os meus acionistas, mas eu estou pensando também como eu impacto ambientalmente, como eu impacto socialmente e como é que eu uso essa infraestrutura para que esse jogo seja um jogo de ganha-ganha e possa fazer sentido para todo mundo. Se você conseguir fazer esse jogo internacionalizando os diversos atores e potencializando as cadeias de troca e distribuição de riqueza entre as diversas economias e utilizando isso como um instrumento estratégico, digamos assim, eu acho que o Brasil tem um papel extraordinariamente interessante para fazer e Portugal pode trabalhar em conjunto com essa visão que já está sendo desenhada no país há alguns anos e que pode ter um espelho e um retorno bastante significativo do lado de cá. Muito bom. O céu é o limite, né, Ludovino? Eu não diria que o céu é o limite. As nuvens são, por enquanto, o limite, mas elas vão nos levar certamente a outros destinos lá na frente. Muito obrigado, Ludovino. A gente teve uma conversa muito boa hoje sobre os desafios da internacionalização. Obrigado e até a próxima.